Bom dia, meus irmãos de Santarém. Um grande prazer estar com os irmãos neste momento. Uma grande honra e privilégio também de ser convidado de participar desta conferência de missões. Eu espero que os irmãos estejam bem. Estamos com saudade dos irmãos e também do clima de Santarém, onde nós estamos hoje aqui com o frio, aqui em Curitiba, aqui em Pinhais. Então o calor de Santarém neste momento nos faz lembrar aí o calor de Santarém, né? Apesar de estar frio aqui, e a saudade também de ter o solzinho. Raramente aparece sol aqui no sul, mas a gente está com sol, mas com frio mesmo assim. Mas nós estamos aí felizes em poder participar dessas conferências com os irmãos. Fiquei feliz com o convite da igreja e honrado também em poder participar. E a minha primeira conferência aí de missões, e certamente Deus tem grandes bênçãos para nos falar ao nosso coração através da palavra de Deus, através desse tema que os irmãos escolheram. Já deixo o meu abraço aí para a igreja, para os irmãos, todas as famílias. Também a Sara deixa também o abraço para os irmãos. Estamos com saudades das famílias. Sempre estamos lembrando os irmãos em oração, tanto o irmão Tiago que está à frente aí. Também ficamos felizes em acompanhar as notícias através do grupo da igreja, as fotos. A igreja realmente está muito bonita aí com a reforma do telhado e também do forro, né? Aí ficou muito bonita mesmo. Inclusive, quando a gente foi visitar os irmãos, o irmão Tiago tinha comentado sobre a ideia, né, de trocar e tudo mais. Então a gente ficou muito feliz quando a gente viu isso sendo realizado. E a gente acompanhamos várias atividades através do grupo, o passeio também que os irmãos fizeram de barco ali. Eu realmente queria estar junto porque eu nunca andei de barco tão longe assim, mas certamente teremos a oportunidade, se Deus assim nos permitir. Estamos orando pelos irmãos, sempre lembrando aí as famílias, a direção de Deus também, o propósito de Deus para as nossas vidas. E realmente estamos orando pelos irmãos, pelo ministério. Estamos contentes também com o que tem sido feito aí, com a obra que Deus tem feito, as coisas que Deus tem se movimentado nas nossas últimas reuniões também. Os irmãos já sabem, já têm acompanhado, né, algumas possibilidades. Então nós estamos orando para que Deus nos direcione, para que a gente possa fazer o melhor para o nosso Deus. E essas conferências de verdade, falando sobre missões, falam um pouco sobre o nosso propósito, sobre a nossa missão, né? Mas antes de começarmos nessa primeira parte, e aí no caso é a EBD para os irmãos, né? Então, apesar de ser uma gravação aqui, né, o vídeo enviado para os irmãos, realmente vamos buscar ali a direção de Deus. E eu peço neste momento para o irmão Tiago fazer uma palavra de oração para nós neste momento, para que Deus possa nos direcionar, para que possamos realmente nos dedicarmos ao nosso Deus e ouvir a palavra de Deus e ser desafiados pela palavra de Deus nesse tema especial que são as conferências de missões na igreja Bela Vista, em Santarém. Bom, Tiago, então pode orar e aí nós vamos continuar. Muito bem, então o tema das conferências é Salvos para Proclamar. Salvos para Proclamar. Neste momento, irmãos, nós vamos fazer um breve resumo, tendo em vista também que é uma EBD e nós não temos tanto tempo como uma mensagem, né, do culto à noite. Então nós vamos fazer aqui um resumo falando um pouco sobre esse tema e o texto que foi colocado como tema, que é Isaías capítulo 61, versículo 1. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias para Isaías, capítulo 61, versículo 1. Tema das conferências Salvos para Proclamar. O texto é Isaías, capítulo 61, versículo 1. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura deste texto. Isaías, capítulo 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Esse texto, irmãos, é muito interessante e muito pertinente ao tema que foi escolhido, porque esse texto ele nos dá o exemplo de serviço no sentido de proclamar as boas novas. E aí os irmãos vão perguntar, mas Isaías, o profeta Isaías,
dando o exemplo, né, de proclamar as boas novas, é exatamente por ser este texto e especificamente esses primeiros versículos que nós estamos falando de Jesus Cristo. Esse texto aqui é uma referência à profecia de Jesus Cristo como Messias. O profeta Isaías está fazendo uma profecia sobre o Messias, Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo iria utilizar este texto no início do seu ministério. Então, Jesus Cristo sendo o nosso melhor exemplo para seguir, né, como um pregador das boas novas, ele era o próprio Salvador, ele estava pregando o reino no momento que estava sobre a terra, e ele proclamava as boas novas. Então ele é o nosso melhor exemplo para esse sentido de pregar as boas novas. Somos salvos para proclamar, para pregar o Evangelho. E hoje nós vamos olhar um pouco no contexto de Isaías e onde que Jesus Cristo utilizou esse texto, em que parte do seu ministério Jesus Cristo utilizou esse texto, que é extremamente importante para a pregação do Evangelho, para a proclamação das boas novas no ministério de Jesus Cristo. Nós vamos verificar que é um texto bem importante para isso. Mas primeiro, olhando um pouco no livro de Isaías, nós sabemos que o livro de Isaías ele é conhecido por ser uma espécie de resumo da palavra de Deus, e em todo o livro nós encontramos profecias referentes ao Messias e a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Então é bem interessante esse livro, ele é repleto de profecias e indicações para Jesus Cristo como sendo o Messias, sendo o Salvador, aquele que iria libertar Israel. Nós também temos que ter em mente que o contexto aqui de Isaías é o contexto de Israel, é o contexto que o povo de Israel seria liberto ali futuramente, né, do cativeiro, e sempre Israel estava retornando ali aos ídolos, às nações pagãs, né, e voltava a servir a Deus e depois retornava a servir os ídolos. E isso acontece frequentemente aqui com Israel. E depois, até no capítulo 62, ele fala sobre a restauração de Israel, Israel retornando para Deus, para servir ao Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Então, esse é o contexto que nós encontramos no livro de Isaías. O contexto que foi colocado, estes versículos, o contexto que foi colocado, a profecia para o Messias em Israel. Então nós temos que ter em mente esse contexto aqui do livro de Isaías. Também os princípios que nós vemos aqui, que são aplicados para Israel, obviamente nós aplicamos para nós, tendo a diferença também da igreja de Israel, que é diferente, mas nós podemos aplicar a nós nos dias de hoje, já que o próprio Jesus Cristo deu início à igreja, preparando os seus discípulos para isso. Quando nós olhamos nos evangelhos e vemos Jesus Cristo realizando o seu ministério, preparando os discípulos para que eles pudessem instituir a igreja, fundamentar a igreja, lançar os alicerces da igreja, que iria servir futuramente a Deus, futuramente a Jesus Cristo, pregando as boas novas, proclamando, salvos para servir. Este é o tema da conferência. E o versículo 1 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aqui, claro, é Jesus Cristo, mas nós somos a igreja, nós também temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e também temos a responsabilidade de proclamar as boas novas. Então, certamente os princípios são aplicados a nós nos dias de hoje. E sem dúvida nós podemos aplicar, podemos usar nas nossas vidas estes princípios. Isso nos leva a lembrar que somos a extensão ou a continuação destes discípulos que foram preparados por Jesus Cristo. Nós somos a continuação, nós somos a igreja, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma missão. O tema é proclamar, salvos para proclamar. Nós não somos salvos para ficar parado, para ficar sentado num banco de uma igreja sem realizar nada, né? Nós somos salvos, aceitei a Cristo, agora eu vou continuar aqui tranquilo na minha vida, não vai ter mudança nenhuma. Talvez eu vá olhar, assistir os cultos, frequentar ali, mas não há uma mudança de vida. Nós somos salvos por um objetivo. É óbvio que somos salvos pela graça do nosso Deus, mas o tema é: somos salvos para proclamar através do poder de Deus. Então nós temos que ter ideia que isso é uma extensão, é uma continuação. Os discípulos continuaram, nós temos a igreja primitiva e o tempo foi passando e a igreja foi se desenvolvendo
E hoje nós temos o sistema que nós temos. Claro que nós temos a palavra de Deus revelada, onde ela nos instrui em vários aspectos, e exclusivamente o Novo Testamento, que dá várias orientações específicas para a igreja, com o apóstolo Paulo e com vários outros escritores do Novo Testamento. E nós temos esse privilégio, né, de ter a palavra de Deus que nos orienta para a igreja, né, e o desenvolvimento da igreja. Mas nós temos que ter em mente que somos a continuação desses discípulos. E assim como Jesus preparou seus discípulos, nós mesmos somos preparados para proclamar as boas novas e somos responsáveis para preparar outras pessoas, ensinar outras pessoas. Recentemente eu tive a experiência de poder dar a aula de batismo para um aluno. Eu tinha um aluno só, né, uma criança, o Takeshi. Então eu tive o privilégio de dar a aula de batismo para ele, e ele já tinha aceitado a Jesus Cristo, claro, e se batizou, graças a Deus. Mas é interessante que esses dias a gente estava conversando, e tem um primo meu na igreja, a gente estava conversando sobre parentesco, né, e que ele não era parente e tudo mais, né, mas sempre estava junto ali, e ele falou assim: mas você sabia que eu sou apóstolo do pastor Eliel, né? E eu falei assim: olha, muitos têm discípulos, né? Eu já comecei com apóstolo, mas é claro que a ideia dele era de um aluno, de alguém que estava aprendendo, de alguém que estava ali sendo preparado também. Mas veja, nós temos a responsabilidade de continuar a pregação da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, mas também de preparar pessoas para que continuem também pregando e sejam edificadas aí pelo tempo, né? Pela pregação da palavra de Deus. Nós devemos continuar a missão que Jesus nos passou. Ele passou essa responsabilidade para os salvos, de pregar as boas novas. Nós que temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Nós temos esse privilégio de falar sobre a salvação, sobre as boas novas de salvação. Somos condenados por causa do nosso pecado. O pecado nos separa do nosso Deus. E isso nos condena, né? O homem está condenado a morrer por conta dos seus pecados, mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Na verdade, nós temos esse privilégio, nós temos a bênção da salvação, o maior presente que nós temos é a salvação, e nós temos também o privilégio de pregar esta salvação e proclamar as boas novas para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo amor do nosso Deus e ser salvas por Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo. Veja que maravilhoso o privilégio que nós temos de pregar as boas novas, o privilégio que nós temos de anunciar as boas novas para as pessoas que não conhecem. Muitas pessoas ouvem de Deus, ouvem de Jesus Cristo, mas realmente não sabem o que é realmente a salvação, o que é realmente aceitar a Jesus Cristo, ter uma experiência com Cristo, uma experiência de salvação, uma experiência de transformação de vida. A conversão, ela significa uma mudança de caminho. A conversão não é simplesmente uma profissão que você confessa ou você fala que aceitou a Jesus Cristo, mas não houve mudança nenhuma. Vai certamente ter uma mudança de vida, vai certamente ter uma diferença entre o cristão e aquele que realmente aceitou a Jesus Cristo, o cristão nominal, no caso, né, o que só confessa, o que só fala que aceitou a Jesus Cristo, mas não teve nenhuma mudança de vida. Veja, precisamos nos atentar a isso e na nossa responsabilidade que nós temos também de pregar as boas novas. Agora, veja que interessante, nós não teremos tempo para fazer isso, mas se nós lermos o capítulo 60, nós vamos ver aqui que Israel, ele tinha a missão de mostrar o verdadeiro Deus para as nações ao seu redor, o Deus vivo, o Deus de Israel. Isso seria um testemunho para os povos ao seu redor. E essas nações seriam abençoadas seguindo ao verdadeiro Deus. Israel tinha uma missão, tinha um propósito. E era mostrar o verdadeiro Deus de Israel. O capítulo 60, ele mostra isso. Ele fala aqui que Israel seria a luz, que Israel iria mostrar ali a Deus. Versículo 10, ele fala: estrangeiros edificarão os teus muros e os teus reis te servirão, porque no meu furor te castigarei, na minha angústia, na minha graça teve misericórdias. Ele fala por vários aspectos aqui
de Israel e que as nações iriam observar Israel, iriam ver Israel, iriam servir Israel e iriam servir ao Deus de Israel. E é interessante porque esse testemunho ele vai ser evidente no povo de Israel. O versículo 1 do capítulo 60 diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. E olha só o versículo 3: As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Eles seriam um testemunho vivo. Nós também devemos ser um testemunho vivo, um testemunho da transformação de Deus nas nossas vidas, a transformação que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Somos salvos para proclamar, através do nosso testemunho também, através das nossas atitudes para com as outras pessoas, através do que nós estamos fazendo para o Evangelho, para a obra de Deus. Então nós temos uma responsabilidade, nós precisamos mostrar essa mudança, precisamos mostrar o fruto da salvação. Quando nós simplesmente aceitamos a Jesus Cristo e não há nenhuma mudança e não há nenhum fruto e a nossa vida continua no mesmo caminho, nós praticamos as mesmas coisas, alguma coisa está errada. Como que nós vamos servir? Como que nós vamos proclamar as boas novas se nós realmente não temos essa mudança de vida? Se nós realmente não mostramos que somos salvos verdadeiramente em Jesus Cristo? É visível, precisa ser algo visível, precisa ser algo que as pessoas vão olhar nas nossas vidas e vão ver Cristo nas nossas vidas. E aí nós podemos proclamar as boas novas, nós podemos utilizar o nosso próprio testemunho para falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Isso é missões. Isso é fazer missões na igreja local, que é o sentido aqui de salvos para servir, salvos para proclamar as boas novas. Então, assim como Israel tinha esse propósito, esse testemunho evidente aqui na sua nação e que refletia o Deus verdadeiro, que refletia o Deus de Israel, nas nossas vidas nós devemos caminhar conforme a palavra de Deus para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas, para que as pessoas vejam a mudança que Cristo fez em nossas vidas. E aí sim nós podemos proclamar as boas novas, e aí sim nós podemos espalhar o Evangelho, cumprindo a nossa missão. Agora, nós olhamos no texto de Isaías, capítulo 61, agora nós vamos ver aonde Jesus Cristo aplica esse texto, aonde Jesus Cristo fala sobre esse texto. E agora nós vamos para Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, eu peço aos irmãos que abram para lá também. Lucas, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 16 ao 19. Lucas, capítulo 4, versículo 16 e 19, diz assim a palavra de Deus, e os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Olha só, Jesus Cristo ele utiliza o mesmo texto que Isaías utilizou no início do seu ministério. Aqui nós estamos no início do ministério de Jesus Cristo, apesar de estarmos no capítulo 4 de Lucas, e Jesus Cristo já ter passado um ano mais ou menos ali realizando um milagre que nós encontramos em João, nos primeiros capítulos de João, nós encontramos o milagre da transformação ali do vinho, da água em vinho, né, na onde Jesus Cristo foi convidado para participar daquele casamento, né? Então Jesus Cristo faz esse único milagre, mas de verdade inicia o seu ministério mesmo aqui em Nazaré, o Lucas não dá esse relato desse tempo que Jesus Cristo passa, mas ele inicia o seu ministério aqui em Lucas capítulo 4, versículo 14, onde ele volta
ele sai da Galileia e vai para Nazaré para pregar as boas novas, para ensinar ali na sinagoga. E o que Jesus Cristo faz? Ele já tinha costume de fazer isso, porque olha, no versículo 16 ele fala, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus Cristo teve a oportunidade de ensinar numa das sinagogas. Sinagoga era uma espécie de local onde eles se reuniam, né, para abrir a palavra de Deus, abrir ali os livros e aprender mais da palavra de Deus. E era um costume se fazer isso. Então Jesus Cristo ele vai e faz isso, ele tem essa oportunidade na própria cidade dele. Então ele pega e usa esse texto. Agora, esse texto, ele remete também a uma outra passagem, um outro texto que nós encontramos em Levítico, capítulo 25, porque no versículo 19, se os irmãos perceberem, Jesus Cristo fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O versículo 19, ele diz essa frase específica. E o que seria o ano aceitável ao Senhor? Que faz referência àquela profecia onde Isaías fala que Jesus Cristo ia libertar, ia proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. O que significa isso? O ano aceitável do Senhor, isso era uma expressão idiomática para o ano do jubileu. Não sei se os irmãos já ouviram falar nessa palavra, né? O ano do jubileu, o ano do favor do Senhor, o ano aceitável do Senhor. A referência aqui é este ano, e nós encontramos em Levítico capítulo 25. Claro que nós não vamos ler lá o texto, mas se os irmãos quiserem, tiverem oportunidade, leiam esse texto e lá dará toda a especificação deste ano e como esse ano era importante para o judeu. Mas vamos ver um resumo aqui sobre isso. Então, cada 7º ano era um ano sabático para a nação de Israel, quando a terra tinha permissão para descansar, e cada 50º ano, depois de 7 sabáticos, era designado como o ano do jubileu. Olha só, o principal objetivo deste ano especial era o equilíbrio do sistema econômico. Os escravos eram libertados e devolvidos às suas famílias, e as propriedades vendidas, revertidas para os proprietários originais, e todas as dívidas eram canceladas. A terra ficou sem cultivo, enquanto o homem e os animais descansavam e se regozijavam no Senhor. Olha só, era um ano de descanso, um ano de liberdade. É interessante porque os escravos eram libertados neste ano, devolvidos às suas famílias. As propriedades vendidas eram revertidas ao seu proprietário, devolvidos aos seus proprietários originais, e todas as dívidas eram canceladas. E os irmãos devem estar pensando, né? Nós temos que ter um ano desse, precisamos de um ano desse, né? Todas as dívidas canceladas, estamos quites, aí todo mundo ficou quites, né? O ano de ficar quites, né? Já tá tudo tranquilo, não vou ficar mais devendo, né? Então, claro, aqui é algo específico para Israel, algo que Israel iria compreender no contexto deles, então era uma prática deles. Claro, hoje, né, nós temos as nossas responsabilidades, mas o que isso significava, né? O que isso significava para Israel e para o sentido da época ali? Eles teriam a ideia de liberdade, eles teriam a ideia de libertação, a ideia de um ano de descanso, um ano de paz, um ano de refrigério, um ano de alegria. E a ideia que Jesus Cristo traz aqui é que ele iria aplicar este ano. Agora, já era costume de Israel fazer este ano, ter este ano sabático, aplicar estes princípios. Então Jesus Cristo traz a ideia, e é claro que ele não tinha esse sentido de colocar ali novamente, olha, vamos começar um ano sabático a partir dessa pregação. Não, Jesus Cristo tinha um objetivo muito maior com essa declaração, em aplicar, em apregoar o ano aceitável do Senhor. E logo, seguindo o texto, Jesus Cristo fala que, versículo 21, acompanhe comigo. Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Jesus Cristo ele fala que já estava se cumprindo essa escritura. Agora, o que Jesus Cristo estava querendo dizer? Que ele era o Messias. Ele estava declarando que ele era o Messias. A situação aqui é tão interessante porque os homens que estavam ouvindo nessa sinagoga certamente eram pessoas de conhecimento,
pessoas que estudavam a palavra de Deus. Então eles já estavam esperando algo muito bom quando Jesus Cristo lê esse texto. Jesus Cristo lê esse texto que é uma profecia para a libertação. Eles compreendiam esta profecia, eles compreendiam sobre o Messias, mas de verdade eles não sabiam ainda que Jesus Cristo era o Messias. Agora Jesus Cristo faz essa declaração. Agora imagine estes homens recebendo esta declaração, e nós sabemos que o texto aqui não acaba bem porque eles ficam bravos com Jesus Cristo e porque eles conheciam Jesus Cristo. A ideia aqui é que Jesus Cristo foi criado em Nazaré, então eles conheciam Jesus Cristo desde criança. Então eles ficaram bravos com Jesus Cristo porque eles estavam se intitulando o Messias e ele não tinha como ele ser o Messias. Eles não tinham fé que ele era o Messias. Então, Jesus Cristo faz essa declaração e ele tem um objetivo maior falando sobre esse ano do jubileu, pregando a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos. Isso tem um sentido muito mais profundo do que o sentido literal de realmente libertar os escravos da época ou realmente deixar a terra descansar. Certamente Jesus Cristo tinha um objetivo espiritual sobre a salvação. Sendo ele o Messias, sendo ele o Salvador, sendo ele que era o sacrifício vivo para que nós pudéssemos ser salvos através do seu sangue, ele tinha um objetivo maior. Jesus Cristo tinha o objetivo de alcançar as pessoas, não fisicamente, mas espiritualmente. Apesar de fazer milagres, apesar de curar as pessoas, o objetivo maior de Jesus Cristo era pregar as boas novas, era mostrar para as pessoas que precisavam ser salvas, precisavam crer em Jesus Cristo para a salvação. Então ele fala sobre esse ano sabático e ele coloca sobre a restauração e a libertação dos escravos, dos cativos ali num sentido espiritual. Esta é a parte que Jesus Cristo mostra, este é o texto que Jesus Cristo inicia o seu ministério pregando as boas novas. E esse texto é extremamente importante para nós, esse texto é extremamente importante para o tema destas conferências, que é salvos para proclamar. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa função sendo salvos? Jesus Cristo falou aqui, ele proclamou aqui que ele apregou o ano aceitável do Senhor, ele iria ser aquele que iria tirar as pessoas da escravidão, libertar os escravos, restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, num sentido espiritual. Claro que nós temos o contexto aqui onde os israelitas tinham realmente o ano do jubileu e isso era aplicado literalmente, mas Jesus Cristo tinha um objetivo maior. Ele sabia que as pessoas precisavam de salvação e ele estava proclamando as boas novas. Mais para frente, quando nós continuarmos aí o nosso texto, a nossa conferência, vamos olhar um pouco sobre esse contexto e por que Jesus Cristo utilizou isso e como Jesus Cristo estava pregando as boas novas, como ele estava proclamando as boas novas. E nós vamos olhar isto juntos, né, na próxima oportunidade que nós tivermos aí para o culto à noite, tá? Nós vamos olhar um pouco mais neste contexto aqui de Lucas capítulo 4 e também olhando no primeiro versículo que é Isaías capítulo 61, versículo 1, e a frase que nós vamos olhar é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa frase é extremamente importante para o que nós temos que fazer, para a nossa responsabilidade, tendo agora todo esse contexto, entendendo agora todo esse contexto, o contexto de Isaías, o contexto que Jesus Cristo utilizou aquela profecia no início do seu ministério aqui em Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Agradeço desde já novamente a oportunidade que os irmãos têm dado para participar dessas conferências. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado, né, mesmo à distância, mesmo aí gravado, eu espero que os irmãos tenham aproveitado esse tempo e nós nos vemos aí na próxima mensagem, certamente no domingo aí à noite, onde nós vamos continuar aí esse estudo, continuar esse desafio da Palavra de Deus nas nossas vidas. Novamente, salvos para proclamar. Nós temos um objetivo, nós temos uma responsabilidade. Nós queremos cumprir essa responsabilidade da melhor maneira possível. E na próxima mensagem, nós vamos entender como Jesus Cristo cumpriu a sua missão da melhor maneira possível. Na verdade, com perfeição, porque é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor novamente por esta oportunidade, porque o Senhor nos abençoou e nos deu o privilégio de estarmos estudando a sua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão que está acompanhando, aqueles que estão atentos à sua palavra e querem fazer o melhor, que o Senhor possa abençoar a cada um na igreja lá em Santarém, em Bela Vista. Agradecemos pelo que o Senhor já tem feito através daqueles irmãos, o que eles têm feito na obra do Senhor. Eu peço que continue firme, abençoando a cada um e que possam realmente buscar fazer o melhor para o Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Então, até a próxima mensagem, até o próximo culto. Um bom domingo aí para os irmãos. Uma boa tarde, um bom descanso.